No ano de 2020, funcionários da multinacional Amazon formaram a primeira coalizão internacional de trabalhadores, sindicatos e ativistas sob uma única bandeira, Make Amazon Pay, reivindicando melhores condições de trabalho e uma remuneração justa. Desde o começo da pandemia, a transnacional dobrou seus lucros, finalizando o ano com uma receita de 386 bilhões de dólares. Em contrapartida, seus trabalhadores se viram cada vez mais imersos em condições de insalubridade, insegurança e baixa remuneração por tempo produtivo. Some people are back to work and still haven't received COVID pay. Man, this is heartbreaking. A lot of people need their money. They don't have a way to pay their bills and they're looking for a pay that's supposed to come to them but haven't received it yet. Greves coordenadas, paralisações do trabalho e protestos de inúmeras dimensões aconteceram em Bangladesh, Austrália, Alemanha, Espanha, França, Reino Unido e nos Estados Unidos. Os problemas que ocorrem nas instalações da Amazon não são exclusivos dessa empresa, mas sim é um processo de precariedade do trabalho cada vez mais presente no cenário mundial e acelerado por diversos fatores da globalização aos rumos tomados pelo sistema capitalista. O avanço das políticas neoliberais, a reestruturação produtiva, a crise da sociedade salarial e o fim das barreiras territoriais, processos advindos da globalização, possibilitaram a desarticulação da classe trabalhadora, dificultaram a organização coletiva e enfraqueceram as legislações de direitos e proteções trabalhistas. Com os fenômenos ocorridos ao redor do globo, torna-se cada vez mais preocupante o cenário da precariedade das relações de trabalho e as consequências para a classe trabalhadora. Como esse processo se encaixa nas dinâmicas políticas atuais? Como o trabalhador se encontra nessa situação? E quais são suas perspectivas de futuro? The materials in your home may come from scores of distant nations. Countries striving for their own economic advantage, but wishing for global understanding and peace. In the global competition for capital and investment, workers' rights are increasingly being neglected. I'm very proud of our working conditions. I'm a strong supporter of globalization, but it has deepened the rift between those racing ahead at the top and those struggling to hang on in the middle. Em 1997, o sociólogo francês Pierre Bourdieu conceitou a precariedade como um modo de dominação fundado na instituição generalizada e permanente de insegurança no contexto pós-industrial e pós-fordista. Desenvolvendo o tema conceituado de Bourdieu em A Precariedade Está por Toda Parte, o sociólogo Robert Castell afirma que a precariedade corresponde ao alargamento da zona intermediária entre o emprego estável e o desemprego, e reforça a precariedade na periferia do mercado de trabalho, onde faltam as condições para o indivíduo construir a sua independência econômica e social e enxergar-se como sujeito coletivo de direitos. No início do século XXI, a Organização Internacional do Trabalho consagrou o conceito de trabalho decente como sendo aquele que promove oportunidades na obtenção de uma jornada produtiva de qualidade e que maximize o bem-estar social. The goals of the ILO are to give globalization a social dimension. 2 décadas depois, o cenário trabalhista idealizado ainda não se verifica em prática. Muito pelo contrário, nota-se um contexto que ainda deixa a desejar. A precariedade das relações de trabalho parte de uma crise estrutural na dinâmica empregatícia no sistema trabalhista. E essa crise estrutural é afunilada principalmente pelas variantes do processo de globalização. Partindo da visão crítica, fatalista, socialista do economista Boaventura Santos e do geógrafo Milton Santos, com o projeto político neoliberal globalizante, valores humanos são reduzidos a preços, a competição sobrepõe-se à cooperação e a flexibilização empresarial impõe a individualização do trabalhador, em detrimento da sindicalização e a consequente precarização do trabalho. No decorrer do processo globalizante nos anos 90, observou-se a industrialização e a modernização generalizadas, possíveis em razão do fim das barreiras para a transferência de tecnologias e técnicas de produção, instaurando-se mundialmente uma nova divisão do trabalho. Países emergentes sediavam, então, grandes transnacionais atraídas pela abundante oferta de mão de obra, pela permissibilidade das precárias condições de trabalho, pelo potencial consumidor e pelo oferecimento de subsídios estatais. Diante desse cenário,
é grave a contínua violação de direitos humanos, acentuando ainda mais as já gritantes desigualdades sociais em certas partes do globo. Observa-se aí a degradação e o sucateamento de instituições, como sindicatos e outros centros de organização, que levam ao desmantelamento e à total vulnerabilidade daqueles que vendem a sua força de trabalho a multinacionais, visando um futuro melhor e o sonho de progredir de vida. A insalubridade é uma das características de precariedade do trabalho. Com os direitos trabalhistas limitados ou até mesmo inexistentes, o indivíduo é submetido a riscos físicos e psíquicos. भगवान ने दिया तो करना ही पड़ेगा, कोई ये नहीं, सब लोग 12-12 घंटा तो करते ही हैं, किसी का मतलब ताकत का काम नहीं है, किसी का ताकत का काम है, किसी का मैंड का काम है, ये तो किसी का हाथ पाँव चलाने का ये काम है, कोई ऐसा है कि दिमाग चलाओ. Além disso, doenças ocupacionais como lesões por esforço repetitivo, LER, e dores crônicas a transtornos psiquiátricos e síndrome de burnout podem levar o indivíduo ao suicídio se não diagnosticadas e tratadas adequadamente. O excesso de tarefas aliado a uma gestão insensível e avassaladora é uma questão que se agravou, também com a pandemia da Covid-19 e suas novas condições de trabalho remoto, juntamente à incerteza do vínculo laboral, o risco e o aumento do desemprego. Adentrando as características das consequências socioeconômicas da precariedade do trabalho, segundo o sociólogo do trabalho, Arne Kallenberg, o trabalho precário também produz insegurança econômica e volatilidade econômica para indivíduos e lares, assim como contribui para a crescente desigualdade econômica e reforça os sistemas distributivos altamente desiguais e injustos. So examples of these kinds of precarious jobs would be informal sector jobs, which are not registered with the authorities, temporary work, as well as regular jobs that have become more insecure now because of the greater pressures put on employers to become more flexible. All jobs have become more insecure and uncertain. Logo, para uma real compreensão da atual precariedade do trabalho, deve-se observar as complexas transformações econômicas ocorridas nos últimos 30 anos. Os processos acelerados da automatização e financiarização da economia, em contraste com a diminuição das oportunidades de emprego e dos salários. Em meio ao processo de globalização financeira, de desregulação dos mercados e de redução da capacidade regulatória e de gasto do Estado, podemos observar um novo regime de crescimento, no qual as principais variáveis relacionadas ao emprego, produto, produtividade, tempo de trabalho, demanda e investimento apresentam um desempenho medíocre se comparadas às de outros períodos. Após a crise de 2008, setores importantes da classe trabalhadora são gradativamente excluídos pelo processo de globalização. Essa camada da população tem visto seus ganhos sofrerem reduções substanciais, enquanto empregos tradicionais se mudam para países emergentes ou em desenvolvimento. O que se observa hoje é um processo demagógico de culpabilização extrema da globalização, o qual entende esse elemento como unicamente responsável pela crise, sem considerar décadas de construção econômica neoliberal. The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. Desse modo, a ascensão de partidos de extrema-direita, com discursos antimigratórios e nacionalistas, é caracterizada pela retórica política de líderes que promovem reverter o processo de precariedade do trabalho. Após a estabilização da pandemia do coronavírus e de seu impacto econômico, é previsto inquietude e complexidade nos próximos anos. Dessa forma, o futuro dos empregados da Amazon, assim como os de inúmeras multinacionais, se mostra instável, pessimista e ainda mais incerto. If I had the opportunity to talk to Jeff Bezos face to face, I would really want to ask him, have he ever worked in a warehouse before?